Olá, queridos. Graça e paz. Eu não sei você, mas o Senhor está fazendo coisas tão lindas. O Senhor está trabalhando de uma forma tão extraordinária. E nós temos ouvidos nessa temporada tantas palavras sobrenatural, tantas profecias da parte de Deus, tanta revelação nesse altar, que uma das coisas que você pensa quando sobe neste lugar é: Deus, o que eu vou estar compartilhando? Qual é a porção que o Senhor quer que eu esteja também repartindo e contribuindo? Porque eu creio num corpo, querido, num corpo que unido, a palavra de Deus diz que ele, bem ajustado, ele cresce, ele edifica. Eu tenho esperado em Deus, e eu sei que Ele é fiel. Eu sei que nessa noite Ele tem também uma porção para nós, a porção de hoje, amém, queridos? Eu creio no Deus que nós nos ajoelhamos diante dEle, nós falamos: o Pai nosso, o pão nosso, Senhor, de cada dia nos dá hoje. Nós tivemos o pão de domingo, de segunda, de terça, em cada dia uma ministração, em cada dia algo do céu. Tivemos o pão da porção dobrada, tivemos o pão de Jesus e a resposta, e que Ele vem para acalentar um choro. Tivemos o pão de volta à origem, tivemos o pão do Deus que me vê, tivemos o pão do Deus que levanta das cinzas, como Ele fez com Jó. Tivemos um pão, Jesus é a resposta, mas essa resposta nem sempre é a resposta que estamos esperando, é aquela que eu queria. E essa talvez é uma das que mais vai exigir, vai mostrar o meu grau de maturidade, porque é muito bom e é muito fácil você ter resposta positiva. A diferença entre um filho que é um filho obediente e a diferença entre um filho egoísta que só pensa em si é pela resposta do pai. A resposta que esse filho dá é a resposta que ele está mostrando o grau de confiança, o grau de maturidade e o tanto que ele ama. Porque muitas das vezes o não de Deus é livramento. Muitas das vezes o espere de Deus é livramento, é ajuda do céu que vem para nós. Queridas, hoje eu tenho uma palavra que o Senhor também colocou no meu coração. Jesus é a resposta. Nós sabemos essa verdade, nós vivemos por essa verdade, nós acreditamos por essa verdade. E eu creio que muitos de nós morrem por essa verdade. Amém, queridos? Isso está alicerçado tão profundo no corpo, na alma e no espírito, que não tem volta, nós sabemos disso. Mas talvez tem pessoas que olham e falam assim: bem, mas por que se repete tanto Jesus é a resposta? Por que se fala tanto que Jesus é a resposta? Eu já ouvi tantas vezes. Então, para quem talvez ainda está no jardim, está começando, estamos também numa caminhada. Mas tem pessoas que estão no jardim, tem pessoas que vão entrar nessa noite, que vai entrar no aprisco nessa noite. Então, para você, eu já quero te dizer, meu querido, porque Jesus é a resposta. Porque lá no Evangelho de João 1, a palavra diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No princípio, querido, todas as coisas, Ele estava, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você pode dar um glória a Deus? É por isso, Ele é o Verbo, Ele é o início de tudo, Ele é o começo de tudo. E agora eu quero que você pense comigo: todas as coisas foram feitas por Ele e através dEle. Se todas as coisas foram feitas, todos os reinos, reino mineral, reino animal, tudo que existe, mas sobretudo eu e você. Amém, igreja? Aleluia. Eu gosto muito de pensar em significado de coisas. Talvez pela profissão que eu escolhi, a gente trabalha não só naquilo que eu vejo, mas trabalhamos nas entrelinhas, trabalhando no não dito, na forma que se expressa. Tudo é uma linguagem, tudo tem um porquê e um significado. E claro que eu trouxe também significado, trazendo desse pensamento hebraico, o que significa nona temporada. Por que nona temporada? Você sabia que na cultura hebraica, o número 9, ele está relacionado à perfeição divina. E talvez num primeiro momento
Parece assim que não tem muita lógica, mas espere aí um pouquinho mais. Significa a perfeição divina, transmitindo um significado de finalidade. Número 9 é o que vai apontar o final de algo. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? E aí nós vamos ver que no dia, a palavra de Deus diz que na hora nona, há 2022 anos atrás, na hora nona, no alto de um monte, aquele que era o princípio, era o verbo, que o verbo era Deus, que ele estava em todas as coisas, que todas as coisas foram criadas por ele. Estava sendo uma entrega de oferta extravagante e extraordinária. Estava ali sendo entregue uma oferta que iria romper com as portas do abismo. Estava ali numa oferta que ia estraçalhar com toda a estratégia do inimigo que aprisionava a humanidade. Mas na hora nona, se ouviu um brado daquele lugar rasgando o céu: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e está consumado. Rebalabai, ei, recantarabalabas. Na hora nona, querido, não é à toa, na palavra tudo é chave, na palavra tudo tem um propósito. Se tem nome de pessoas, se tem nomes de lugares, se tem horário, tudo aquilo é para nos levar a um lugar mais profundo. Tudo aquilo é para nos levar a entender melhor e de uma forma mais ampliada o que o Senhor está fazendo. Enquanto nós estamos aqui nos esforçando para ler a palavra, talvez uma vez por semana, muitos talvez passam de 15 dias, de mês sem abrir a sua Bíblia. Você sabia que tem pessoas tão desesperadas, tão apaixonadas por esta palavra, que eles se reúnem em grupos para estudar letras por letra do que está escrito na Torá. Eles estudam letra por letra, em cada letra é um milagre, em cada letra é uma chave, em cada letra é algo sobrenatural. Mas hoje o Senhor quer nos trazer a entender, nos alinhar o que significa, o que o Senhor ainda quer mostrar para a gente. Ele já mostrou tantas facetas deste tempo, o Senhor já trouxe tantas revelações e entendimento, mas o Espírito de Deus nesta noite quer nos mostrar o que é a nona temporada, o que está no coração de Deus alinhado para nós como igreja e como corpo de Cristo. 9 também, queridos, é um dia chamado dia da expiação, que é o Yom Kippur. É o único dia de adoração e que Deus vai exigir que o povo jejue por um dia todo. Esse dia é considerado o mais especial, o mais sagrado, o mais importante, porque é dia de arrependimento, é dia de uma entrega, é dia de você se rasgar diante do altar. Mas você não chega de qualquer jeito, você faz jejum, você mata a sua carne, você silencia a tua voz do eu, e depois você está alinhado com o céu, para entender se a tua roupa está limpa o suficiente para chegar diante do altar. E para isso é dia de expiação. Esse dia começa no pôr do sol do dia 9, é o 9º dia do 7º mês hebraico, é dia de expiação, não é escolhido qualquer dia, é no dia 9. O número 9 representa ainda fruto do Espírito. Sabe, queridas, fruto do Espírito: amor, alegria, paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E a palavra de Deus diz que nós, se estamos em Cristo, nós já crucificamos a carne. São 9 frutos do Espírito, 9 frutos do Espírito. Hora nona que Jesus se entrega. Ah, querido, mas ainda tem algo sobrenatural. 9 representa as 9 bem-aventuranças, que aquele que era desde o princípio, aquele que estava com Deus e era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele nos deu 9 chaves. E um dia diante do altar, diante do monte, ele está falando com a multidão, ele está dando de si mesmo o pão da vida, a água viva, está lhe servindo um banquete espiritual. Mas ele diz 9 chaves, e ele fala: bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque... Pode projetar aqui para mim? Mateus 5, eu gostaria que todos nós lêssemos junto. Mateus 5, do 3, verso 3, do 3 a 11, nós vamos estar lendo. Porque eu preciso ler, você precisa abrir a sua boca e declarar, porque é muito bom ouvir. A fé vem pelo ouvir. Mas você sabia que quando você verbaliza, quando você confessa, quando você declara, você entra num outro nível, numa outra dimensão espiritual. Eu tive num encontro semana passada, estava ministrando libertação, e aparentemente já tinha ministrado, já estava orando,
algumas pessoas tinha acontecido algumas manifestações de libertação, mas aí o Espírito Santo trouxe à minha mente: diga para eles declarar, começar a fazer declaração de quebras de maldição, comece a trazê-los à memória. E o Senhor foi conduzindo numa oração, e naquele momento muitas pessoas, eu disse para a equipe de intercessora, claro que sem intercessão nós não somos nada, queridos, tudo é oração que move o céu, é a oração que atrai, é a oração que direciona, é a oração que vai quebrando cadeias. Então eu estava falando: olha para as pessoas, aqueles que não conseguiam abrir a boca, aquelas que não conseguiam fazer declaração, coloque a mão e comece a orar. E eu fiquei olhando para uma jovenzinha, e eu dizia para ela: repita comigo, eu dizendo para todo mundo, mas eu olhava para ela e pedia para ela repetir. Aquela moça mudou o semblante, ela se fechou, ela me olhou com uma expressão terrível, e ela dizia que ela não ia falar. Na hora eu falei para a intercessora: pode tocar que vai manifestar. Queridos, foi na mesma hora, algo aprisionando na garganta, algo segurando para ela não verbalizar. Porque quando nós declaramos a palavra de Deus, vai dar para projetar, se não der não tem problema, a gente vai ler junto, eu vou falar, vocês vão dizer após mim, tudo bem? Vamos lá, que a gente precisa ganhar tempo. Mas a palavra diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus, queridos? Aleluia! Aleluia, isso é chave. Cada frase, cada bomba que é jogada, ela dá uma ministração completa. Porque, queridos, nós não olhamos pela nossa lógica muitas das vezes, muitas das coisas. Queridos, a palavra de Deus fala, capítulo 9 de Gênesis, olha que coisa extraordinária. Gênesis, capítulo 9, versículo 9, tem uma chave, que Deus dá um chamado para um homem, mas ele já estava com 99 anos. Ei, queridos, preste atenção aí. O Senhor está apontando algo para nós nessa temporada. Eu quero falar com pessoas que estão aqui desde a primeira. Eu quero falar com pessoas que estão aqui na primeira temporada, na segunda temporada, na terceira temporada. Que você tem visto pessoas nesse altar falar milagre. Que você tem visto pessoas subir aqui e falar o que Jesus fez na vida dele. E você está olhando para a tua vida, para a tua história e vai dizendo: Deus, e eu, Senhor. Hoje nós vamos entender um pouquinho. Número 9, queridos, representa exatamente 9 meses de uma gestação. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: número 9 representa 9 meses de uma gestação. Ei, queridos, uma semente, ele mostra, a semente está madura, a semente foi semeada, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela está pronta e agora ela vai nascer. Representa que é algo novo, uma vida nova, um dia novo, uma dimensão nova. Ei, quem está entendendo aí, dá glória a Deus. Quem está entendendo aí, diga só: o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Algo novo, quando um bebê está pronto. Quando eu estava grávida, eu conversava com o médico, e ele falava, para falarmos de data, ele falava: olha, eu vou te dar uma data aproximada, nós vamos estar programando tudo, mas você precisa saber de uma coisa, que a única pessoa que tem a decisão de verdade neste momento, que sabe o que vai fazer ao bebê. Quando ele está pronto, ninguém segura. Quando ele está pronto, ele nasce. Queridos, não tem jeito, chegou a hora, ele vem ao mundo, e ele sabe o caminho, ele sabe o que fazer, ele sabe tudo o que precisa ser feito. Número 9, mês de gestação. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não permita que nada impeça o nascimento
do seu milagre. Eu quero só as mulheres agora. Não permita que nada impeça o nascimento do seu milagre. Os homens, não permita que nada impeça o nascimento do seu milagre. Todos juntos para o inferno estremecer. Não permita que nada impeça o nascimento do seu milagre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A palavra de Deus, Jesus fala assim: cuidado, cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Cuidado para você não ser roubado. Queridos, uma gravidez pode acontecer muitas coisas nesse período. Nesse processo pode ter surpresa. Esse processo pode ser doloroso. Esse processo pode ser difícil. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós, para mim e para você: cuidado. Se Ele está falando cuidado, é porque eu preciso estar atenta e vigilante. Porque tem roubadores de milagre. Existe roubadores de coroa. Existe alguém que não quer te ver avançar, que não quer te ver você entrar na dimensão que o Senhor falou para a tua vida. Amém? 9ª temporada. Desde a 1ª temporada o Senhor está nos conduzindo a mergulhos. Sabe como eu vejo? Sabe como a visão de Ezequiel dos rios? Que ele entrava e as águas eram pelos artelhos. E o Espírito falava: olha, tudo bem, está maravilhoso. Você está pisando nas águas, você está sentindo, você está tocando na promessa, você está entendendo o que eu tenho para a tua vida. Mas eu quero que você caminhe mais para frente. E nós fomos para a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª. É um tempo de perfeição para algo novo na nossa vida, queridos. É um tempo de algo novo do céu. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. O Senhor está treinando um povo na cultura do reino. O Senhor está treinando uma geração na cultura do reino, a nós viver pelo reino, pensar pelo reino, se mover pelo reino. E o mais extraordinário ainda, pessoas completamente diferentes, culturas diferentes, criação diferente. O papai olha do céu e ele fala: vocês são corpo. Sabe o que significa isso? Ele significa que o Espírito de Deus tem unidade. Significa que no corpo tem que ter unidade. Porque um corpo, querido, quando tem algo no corpo que ele está só, que ele está isolado, que ele se multiplica só, você sabe como que chama isso? Câncer. E sabe como é o nome? Câncer. E o câncer destrói, o câncer apodrece, o câncer nos rouba. Mas o Senhor olha do céu e Ele nos diz que Ele tem um projeto, que Ele tem um propósito. Queridos, imagina um corpo que não tem o controle da cabeça. Você sabia que tem muitas doenças degenerativas do cérebro? Que o corpo pode ser uma pessoa forte, pode ser inteligente, ele pode ser jovem, ele pode ter qualquer idade. O corpo fica completamente desconexo. A pessoa não consegue amarrar um cadarço, ela não consegue colocar a colher de alimento na própria boca, porque o corpo sozinho, querido, sem a conexão. A palavra que Deus tem colocado no meu coração esses tempos é: Deus, alinha o corpo com a cabeça. Alinha este corpo com a cabeça, Pai. Ei. Porque senão nós vamos ficar esquizofrênicos. Nós vamos ser uma coisa que cresce sem conexão, uma coisa que cresce sem direcionamento. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está ensinando, o Espírito do Senhor está purificando, o Espírito de Deus está nos passando por um cadinho, sabe? Aquilo que os garimpeiros usam, quando eles tiram ouro, eles ficam muito felizes porque tiraram ouro. Chega uma pessoa inexperiente, olha e fala: uau, que legal tudo isso. Mas o garimpeiro experiente sabe o que precisa fazer. Ele vai pegar aquele ouro, ele vai jogar produtos naquele ouro e ele vai queimar. E na hora que está queimando, queridos, é uma fumaça, é uma coisa terrível. Mas por que precisa ser queimado? Para nos purificar, para trabalhar, para limpar, para tirar a impureza. O ouro só tem valor quando o ouro é puro. Pode ser qualquer tipo, qualquer quantidade, mas é o grau de pureza. O grau de pureza determina o valor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: o grau de pureza determina o valor. Aleluia! E é isso que o Senhor está falando para nós. Ah, queridos, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus tem tantos para nós ainda. Deus tem tantas coisas, Deus tem tantas dimensões para nós entrar. Abacuque 2:1. Muitas das vezes neste tempo que nós
Precisamos de tantas respostas, de tantos questionamentos, que parece que temos um barco à deriva, que parece que estamos numa grande tempestade, o barco à deriva que vai bater nos rochedos. É assim que muitas das vezes nós olhamos a nossa própria nação. É isso que tem agitado, adoecido pessoas. Tem pessoas que já teve crise de pânico, já teve depressão, já estava bem, já estava curado. Por conta das pressões ele voltou a adoecer. Por conta das pressões ele voltou a adoecer. Mas eu quero falar algo para você. No meio da tempestade é a melhor hora. No meio da adversidade é a melhor hora. No meio dos problemas é a melhor hora. Porque diante das coisas maravilhosas, de vento a favor, que está tudo bem, é muito fácil ser filho. Quando as coisas sopram, quando tudo está do meu agrado, é muito fácil, é muito bom ser bom quando tudo está bem. Mas aí, queridos, quem nós vamos ser? Quem nós vamos ser no dia da tempestade? Quem nós vamos ser quando tiver o vento soprando, todo mundo gritando, só estão faltando, então realmente está vivendo assim, cada um adora o teu Deus, cada um buscando o teu Deus por uma resposta. Todos estão com medo. A palavra de Deus diz, Abacuque, o profeta falou algo tremendo, que eu e você vamos aprender nessa noite. Ele diz, eu pôr-me-ei numa torre de vigia, eu colocar-me-ei numa fortaleza, eu vigiarei para ver o que Deus me dirá. Você pode dar um glória a Deus? Não é palavra humana, não é pensamento humano, não é reinos da terra, não é os aplausos do mundo. O profeta está dizendo, está tudo sendo abalado, está tudo que eu não sei qual é a resposta, que eu não sei qual é a direção. Você diz qual é a tua posição, qual é a tua posição nesse momento, porque o profeta ele diz que tem uma torre de vigia, ele está dizendo que ele vai se colocar, mas ele está falando, eu vou vigiar, eu vigiarei. Por que eu vou vigiar? Para ver o que Deus vai me responder, o que Deus vai falar. É preciso vigiar, porque no calor das emoções, nossa alma fala, eu vou vigiar, está dizendo, se demorar um pouco, se demorar um tempo, eu vou esperar atentamente. Eu não vou estar no nível de todo mundo, eu não vou estar no plano que todo mundo está, não. Eu vou subir, e eu quero falar para você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus já preparou a tua torre de vigia, já preparou a tua torre. Se você vai subir ou não, é uma decisão, é uma escolha, é uma opção, porque o reino de Deus, por mais extraordinário, por mais maravilhoso, por mais tremendo, por mais um lugar tão inacreditável, queridos, que não tem como explicar. A única forma é você experimentar. Nada é oculto, nada é com meias palavras, nada é forçado, é tudo explicado. O reino de Deus é luz, é dizer, olha, se você vai por esse caminho, você ter essa resposta, se você vem por esse caminho, você vai ter aquela resposta. É isso que o reino de Deus quer fazer. Queridos, nós ouvimos essa semana uma palavra que me deixou assim, meu Deus, é uma palavra para me refletir um mês. Pastora Glicimar pregou sobre o coxo. O coxo no templo chamado Formosa. Sabe, queridos, essa palavra foi tão tremenda, mas teve alguma coisa que me chamou muito a atenção. A condição daqueles homens, né? Pedro e João estão indo para o templo. Eles vão para adorar, eles vão para a hora de oração, eles vão para buscar a presença de Deus. Eles estão se colocando na torre de vigia, eles estão ouvindo, eles vão para entender e se alinhar com o céu. Naquele mesmo lugar existia também uma outra pessoa. Naquele mesmo lugar tinha um coxo, que ele se via num beco sem saída, que a única possibilidade era uma vida de mendigar, que era uma vida de pedir, que era uma vida de vergonha, que era uma vida de esmola. Aquela realidade fazia parte da sua própria vida, nada poderia mudar. Talvez para ele já fosse até comum, talvez para ele já não ficasse mais nem com vergonha de ficar pedindo, porque era tanto tempo. Talvez ele vestiu aquela capa e se envolveu e se cobriu e falou, eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu sou desse jeito. O que tem com hoje aqui nesse lugar? Quantos vivem de migalhas? Quantas pessoas hoje vivem de migalhas? Talvez não de migalhas financeiras como aquele coxo. Talvez ele não precisa ficar ali na rua, na esquina, literalmente. Mas existem pessoas dentro da igreja que eles estão mendigando.
que eles estão presos, que eles estão vivendo de migalhas de afeto, de migalhas de atenção, de migalhas de olha para mim, senão eu não existo, de alguém que me afirme, de migalhas que olha para alguém, que olha para mim para me dar significado na minha vida, significado. Eu preciso me sentir que eu faço parte de algo. Esses são os coxos emocionais. Esses são os coxos emocionais. Você não vê, mas ele tem sintoma que está mostrando. Sabe, queridos, essas pessoas, ela caminha dia após dia, ela escolhe um lugar para mendigar, para viver de migalha. Mas existem outras pessoas que eles estão no nível pior. Eles vivem também cocheando. Vivem cocheando entre dois senhores. Eles vivem cocheando entre duas naturezas. Eles vivem cocheando entre fazer a vontade de Deus e seguir o curso do mundo. Eles vivem cocheando entre viver o seu chamado, entre viver o teu propósito, entre viver alinhado com o céu e viver para os aplausos do mundo. Ele vive cocheando na sua identidade. Ele não sabe o que é, ele não sabe o que pensa. Ele vive cocheando entre uma vida de santidade, de busca, e uma vida de compulsão desenfreada, de uma vida de escravidão. Sabe, queridos, e muitas das vezes essa pessoa então ela vem sentir esgotada, desanimada, ela não tem sentido. A vida é uma montanha russa. E esses são os coxos espirituais. Eles vivem cocheando, eles não conseguem se firmar. Você sabia que a ciência diz que basta 21 dias você fazendo algo todos os dias que vai formar um novo hábito, que aquilo vai incorporar em você e vai fazer parte da sua vida? Agora então você imagina aquele coxo. Você imagina aquele coxo que há 40 anos, e eu fiz a conta, 40 anos, queridos, são 4 décadas. 4 décadas transformado em dia vai dar exatamente 14.600 dias. 14.600 dias. Essa pessoa já não tem mais sensibilidade. Essa pessoa já não sente mais. Essa pessoa já perdeu a identidade. Ela já não sabe quem ela é. Ela não sabe o rumo que ela vai tomar. Ela vive numa indecisão. Ela vive numa obscuridade. E ela muitas das vezes vai dizer: esse é o meu destino. Mendigos vivem à margem. Mendigos são excluídos. Mendigo no corpo físico, muitas das vezes naquela época que não tinham os recursos de hoje, eles eram a única forma de viver, não tinha outra forma, era o único jeito. Mendigos emocionais, eles vivem se arrastando, e muitas das vezes a pessoa não fala, não se expõe, ela tem dificuldade, ela não sabe como vencer. Mendigos espirituais vivem cocheando, sabe, amadas? E para esse Deus você viu o que houve. Mas eu quero rapidamente aqui comentar também sobre a pastora Jusce. Gente, foi palavra aqui que, pelo amor de Deus, foi tremendo. Pastora Jusce fala sobre a mulher, o filho da viúva de Naim, em Lucas 7, 11, 16. Essa mulher estava numa situação terrível. Essa mulher já era viúva, o filho iria ser enterrado. Ela já tinha vivido um luto. Ela já sabia o que era uma perda. Ela sabia o que era sofrimento. Ela sabia o que é desamparo. Porque as viúvas, a palavra diz que as viúvas que estavam na igreja tinham até brigas de família para socorrer a viúva, porque tinha muita guerra. Se perdia muitos homens, eles morriam de muitas formas. E tinha muitas viúvas. E uma mulher ficar viúva era a pior coisa que poderia acontecer. Mas aquela viúva, além daquela dor primeira que ela passa, daquele choque que ela passa, ela passa por um outro que não tem como dimensionar a sua dor. Ela passa por um outro que não tem como nomear o seu sofrimento. Ela passa por um outro que palavras, o que você diz para uma mãe que acaba de perder um filho. E a Bíblia diz que a única linguagem então que aquela mulher poderia, a única coisa que dava conta de expressar a dor da sua alma, aquela mulher chorava, aquela mulher derramava suas lágrimas enquanto caminhava, porque nada pode preencher o vazio que a morte provoca na alma humana, queridos. Mas aquele que é a misericórdia. Você sabe o que significa misericórdia no latim? Miseratio, que miseratio significa compaixão. Cordis significa coração. Então misericórdia significa um coração compadecido, no sentido de ter compaixão pelo sofrimento de alguém, de ter compaixão quando vê que nada pode mais ter jeito, que nada pode mais mudar. Compaixão. Ele não mandou uma palavra, ele não mandou alguém, ele foi pessoalmente. Ele entra dentro daquela história, ele entra dentro daquela realidade. Ele não espera aquela mulher o tocar. Eu quero que você entenda isso. Ele não espera que aquela mulher saia gritando e venha tocar, porque tem nível de dor que a pessoa se agarra àquela dor, ela se agarra naquele sofrimento, ela caminha para a sepultura entregando e chorando, e ela não consegue nem levantar a cabeça para ver quem está vindo na tua direção. Ela não consegue, querida.
Mas a palavra diz que Jesus entra dentro daquela realidade e tem mudança. O que isso quer dizer conosco? Talvez tem pessoas nesta noite que estão na porta, sabe que existe algo, sabe que tem algo poderoso, sabe que tem algo tremendo, sabe que tem Deus que transforma. Talvez tem pessoas no nosso meio que eles estão como uma abelha ao lado de fora do pote de mel. Ela vê o mel, ela sente o perfume do mel, ela sabe que tem algo maior, ela sabe que tem um lugar para ela entrar, mas ela está limitada, ela está presa numa realidade, ela já incorporou aquela identidade para si própria. Ah, querida, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz no Salmo 24:7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem que é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso nas batalhas. É Ele que é o Rei da Glória, é Ele que é o Rei da Glória. Levantai-vos, portais eternos. Queridos, fiquem de pé. E eu vou finalizando aqui com mais uma palavra que eu quero trazer para você nessa noite, porque tudo isso foi introdução para a chave que eu tenho para te entregar agora. Se levante, feche os teus olhos. A hora nona aponta para um lugar propício. O número 9, nona temporada, aponta para um lugar de terra que tem sementes. Aponta para um lugar que caiu chuva sobre as sementes. Caiu chuva e as sementes estão maduras para germinar. Que as sementes já estão prontas, que as sementes já estão preparadas. Talvez tem pessoas tanto tempo caminhando numa realidade que ela diz: mas para mim não tem jeito, para mim está tudo igual, para mim está tudo igual. Quero falar para você que quando chega o tempo de milagre, nada impede o milagre. Quando chega a hora de nascer, o bebê sabe que chegou a hora e nasce. Eu quero falar para você, queridas, que está aqui nesta noite, porque a palavra de Deus diz que Ele é Deus, que Ele é Deus que transforma, Ele é Deus que trabalha, Ele é Deus que vê. Fecha teus olhos, fecha os teus olhos, porque o Espírito Santo quer ministrar na tua vida. Queridos, 30 anos atrás, 32 anos atrás, eu passei por uma situação que quando eu quero me referir à dor que não tem como nomear, que quando eu quero referir a uma dor que não tem como colocar em palavras, eu cito esse fato. 31 anos atrás, a minha filha mais velha sofreu um acidente. A minha filha mais velha, ela morre, e ela morreu e de uma forma terrível. Ela morreu, eu não sabia nadar, ela estava no rio, ela estava aprendendo a boiar, as águas levaram, ela foi embora. Eu vi minha filha indo embora e eu fiquei na beira do rio, na beira do barranco, segurando meu filho no braço. Eu não tinha outra opção, eu não sabia o que fazer. A única coisa foi a dor me bloqueou, a dor me paralisou, a dor me cegou. A única coisa que eu fiz foi chorar. A única coisa que eu fiz foi rasgar a minha alma naquele lugar. A única coisa que eu fiz foi olhar para o céu, porque eu estava desviada dos caminhos do Senhor, porque eu estava longe do meu propósito, porque eu estava longe da minha chamada. E quando eu abri os olhos e olhei para o céu, veio a palavra que Jó fala: nu eu vim para o ventre da minha mãe, nu eu vim, eu vou voltar. Glorificado seja o nome do Senhor. Naquela hora veio a palavra: Deus deu, Deus deu, Deus levou. Rebalabás. Ei, eu da minha mente, naquele momento eu falei: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus, por que a minha filha? Deus, por que eu estou vivendo isso? E eu comecei a passar por muitas situações difíceis, decorrente daquele luto, decorrente daquela dor. Mas um dia, minha filha já estava enterrada, meu coração não tinha resposta, a minha dor não tinha tamanho, o vazio dentro da minha alma nada preenchia. Um dia de desespero, desviada, não tinha amigas da igreja, não tinha pessoas, a minha mãe sofrendo muito, não podia compartilhar com a minha mãe. Eu começo a gritar pela casa: Deus, o Senhor existe. Deus, o Senhor, onde está o Deus que fala? Deus, onde está o Deus que entra na história? E eu fui correndo para procurar uma Bíblia que eu sabia que estava em algum lugar. Eu abro a Bíblia na dor, no desespero, sem conseguir nem ler o que estava escrito. E quando eu abri, o Espírito de Deus me levou a uma palavra que estava escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes aos respeito dos que dormem, para não entristecerdes como os demais, para não ficar triste como os demais, que não tem esperança. Porque se cremos que Jesus
morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Cristo, trará para a sua companhia os que dormem. Não seja sem esperança. Queridos, naquela hora estancou minha lágrima, naquela hora eu levei um choque, naquela hora eu entendi, eu vi, mas existe um povo que tem esperança, existe um Deus que traz de volta. Eu decidi 100% viver para este Deus, eu decidi 100% viver para este Deus, eu decidi viver 100%. É cantar a balabate 100%. Eu tenho uma esperança, queridos. Nós temos uma esperança, igreja. Sabe, olha para, diga, coloca a mão no teu coração e diz: Deus, eu decido crer até depois do fim. Deus, eu decido crer até depois do fim. Quando você olhar e talvez você diz comigo: não, eu tive que enterrar o morto, eu tive que enterrar, Jesus não veio ao meu encontro. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, que Ele deixou a esperança, Ele deixou o Espírito, Ele deixou o Consolador. Jesus é a resposta no meio da nossa dor. É tempo de nós mergulhar, é tempo de abrir o nosso coração. João 16, ele diz: eu preciso ir, porque eu vou enviar alguém, eu vou enviar, mas ele só vem se eu for. É uma troca que o Pai estava fazendo. O Pai estava dizendo: eu fiz o sacrifício, eu permiti, eu entreguei, eu proporcionei, mas agora eu não quero mais ficar longe desse filho. Vamos imaginar assim: eu quero olhar nos teus olhos, eu quero abraçá-lo, mas agora alguém vai lá, alguém vai continuar a missão, alguém vai vir e cumprir o propósito. Queridos, a palavra de Deus diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar, ninguém jamais ouviu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele confia, do Deus que trabalha para aquele que nele espera. Talvez tem tantas pessoas nessa noite que conhecem, outros receberam milagre. Nessa temporada o Pai quer falar com você. Nessa temporada o Papai quer te chamar para perto. Nessa temporada o Papai está dizendo: não chore como aqueles que não têm esperança, não chore como aquele que não tem propósito, não chore como aquele que vive pelas filosofias do mundo, os que morrem. Talvez você caminha e está caminhando carregando coisas mortas dentro de você. Você está caminhando carregando coisas que já você sabe que está te matando. Queridas, eu lido com pessoas, e chega pessoas que você olha por fora assim, ela está perfeita. Se olha por fora, está brilhando como uma fruta de qualidade, está tudo lindo. Mas quando ela abre a boca, quando ela começa a trazer a sua dor, ela está morrendo. Ela está aprisionada. Aprisionamentos da alma. Aprisionamentos da alma que talvez a pessoa não tenha mais nem força para sair. Hoje o Espírito de Deus nessa noite, nona temporada. A perfeição de Deus. Nona temporada é o que apronta para uma finalidade. Qual é a finalidade da tua vida? Qual é a finalidade da sua vida nessa terra? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Talvez pessoas aqui nessa noite vão sair com o seu milagre gerado nos braços, mas talvez tem pessoas que vai conceber. Tem todos os níveis. Eu só quero te pedir em nome de Jesus: não deixa que nada roube o teu milagre, não deixa que nada roube o teu sonho. Ei, cadê a intercessão? Grupo de intercessão. Aquecer a chama que um dia queimou. Grupo de intercessão, por favor. Fala com Deus, queridos. Fala com Deus. Fala com Deus. Hoje o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Nós não somos como pessoas comuns. Nós não somos como gentio. Nós não somos como aquele que não conhecem. Ei, tem aqueles que não se dobram a Deus. Ei, abre a sua boca. Glorifica o Senhor. E glorifica o Deus que te chamou. Igreja, glorifica o Senhor. Ei, o Espírito de Deus está passando neste lugar, o general de guerra. Ei, decantará balaba.
Deus está sacudindo a terra, querido. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ei, Deus está levantando profeta. Você mostra quem você é na pressão. Você denuncia quem você é na pressão. O Senhor tem permitido pressão. Deus está levantando um novo povo. O Senhor está levantando um povo. O Senhor está levantando um povo, igreja. Você pode dizer: eu, Senhor. Você pode colocar a mão no peito e dizer: eis-me aqui. É o teu chamado que te sustenta. É o teu chamado que te fortalece. Intercessão, pode orar pelas pessoas, pode tocar, pode ungir. Ei, queridos, esse é o nosso Deus. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Mateus 24 está escrito dos dias que nós iríamos viver. Mateus 24 era um tempo, um diagnóstico. Ali estava escrito tudo o que iria acontecer. Mas ele fala: quando você olhar para um lado e para o outro, quando todo mundo estiver desesperado, quando estiver achando que não tem mais jeito, quando os reinos, reino contra reino, nação contra nação, fome, guerras, levantar. Ei, vocês não são como os demais. Eu vou me levantar, eu vou ficar na torre de vigia. Eu vou ver o que Deus está falando. Eu quero saber o que o meu Senhor está dizendo. Porque Deus respondeu. Deus respondeu. Ele sempre responde. Ele sempre responde. Escreve a visão. Escreve a visão. Não é para agora, é para muitos dias, mas ela vai acontecer. Deixa ela legível. Deixa para que todos vejam. Alguém deixou escrito uma visão para eu e você estar aqui. Alguém deixou escrito. Alguém deixou escrito. Saia da porta do templo. Tem lugar de filho, tem banquete te esperando. Tem um banquete te esperando. Tem um banquete te esperando. Tem banquete pra filho. Alegrai-vos, 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 porque está perto o dia. É, igreja, alegra, igreja. A igreja vitoriosa, a igreja triunfante, a igreja cheia do Espírito, a igreja que não nega a fé, a igreja que decidiu permanecer de joelho. Oh, um novo dia, uma nova história, um novo tempo, aquele coxo 40 anos, identidade estraçalhada, identidade de mendigo. Ei, o Espírito do Senhor. Pedro e João: olha, eu não tenho nada, eu não vou te dar ouro, eu não vou te dar prata, eu não vou te dar coisas materiais. Talvez eu não vá te dar um título, talvez eu não vou dar reconhecimento público, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ei, Deus está curando, Deus está curando a noiva. Ei, é templo da porta. Chega de ficar na porta. Chega de ficar na porta. O teu sonho não morreu, o projeto não morreu. Nós cremos até depois do fim. Nós cremos. A esperança, a esperança te arranca das garras do impossível. A esperança. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Aleluia, aleluia. Continua adorando, é noite de cura,
É noite de milagre na tua vida. É noite de toque do Espírito. É noite que nós não somos mais meninos. Chega de meninice. Chega de meninice. É noite que nós não vamos ser agitados de um lado para o outro por vento de doutrina. Ei, queridos, nona temporada. Ei, ouça esse louvor. Ouça esse louvor. O que você tem para dizer para Ele? O que você tem para dizer para Ele? Pra dizer que Cantarabalabas, cantarabalabas, chorandarabalabas, amanahai cantarabalabas, orabalabas, xere cantarabalabas. É noite de cura, é noite de cura, é noite de cura. Deus é real, Deus é tremendo. Não tem poço que Ele não pode entrar, não tem realidade que Ele não possa te arrancar. Xaracantarabalabas, xere cantarabalabas. Ei, adore, adore, adore. Tem um exército a teu favor. Tem anjos ministrando. Tem anjo quebrando cadeia. Tem anjo quebrando corrente. O general de guerra está à nossa frente. E tem um exército pela terra. Ei, queridos, as forças do céu, as forças do céu, o exército de Deus, mulheres de oração, mulheres intercessoras, anjos nessa terra, está aqui para orar pela tua vida, para declarar que o Senhor é Deus, para declarar, ei, justiça e igualdade, só o Senhor é Deus. Ei, a tua igreja te adora. a tua igreja te adora.